todo homem morre, mas nem todo homem vive. Aliás, viver de verdade é uma das coisas mais raras deste mundo, porque a grande parte das pessoas apenas existem. Desta forma, temos que ter a consciência, tanto na minha própria vida, quanto você na tua, que apenas encontraremos sentido quando eu e você sairmos da nossa zona de conforto. E quantos que não ficam esperando algo do homem, que normalmente nunca vem, não é mesmo? Outros esperam muito da igreja, mas quase nada de Cristo. E se você é um daqueles que diz que ama a Deus, isso tem que ser provado com atos, não com meras palavras. Deus quer criar algo novo em tua vida. Ele quer te mostrar isso e espera muito tempo na vida de alguns. Na minha vida foi 40 anos. Eu tenho autoridade para falar disto, porque me deixei enredar por este mundo vazio, completamente oco, que nada tem de consistente para um filho de Deus. E se você ousar e determinar a experimentar o plano original do teu Criador para a tua vida, Ele irá te surpreender. Ele é capaz de, do nada, criar algo incrível para impressionar você, pois Ele te ama demais, desde a eternidade. Jeremias 31:3 e 31:16 diz: assim diz o Senhor, reprime a voz de pranto, de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho. E muitas vezes eu me pego pensando, que trabalho? Se nós trabalhamos mais para nós mesmos e tão pouco para Deus, e não nada para Ele. Então, eu mesmo estou reaprendendo a viver mais para Ele, menos para mim. E percebo que quanto mais eu faço isto, mais Ele se manifesta em minha vida e me surpreende, me deixando boquiaberto em algumas ocasiões. Então eu posso te dizer, pare de chorar e marche, siga em frente. Cada passo há uma vitória que você estará conquistando até resgatá-la do céu em poder e grande glória ao nome dele. Aleluia, eu sou um recebedor, mas tenha certeza, meu irmão, minha amiga de oração, que a vida se contrai e ao mesmo tempo se expande, proporcionalmente à coragem de cada um de nós. Coragem, ousadia para prosseguir e não perder tempo olhando para trás, de forma que o que nos parece fácil, que o façamos depressa e da melhor maneira possível. Os que nos parece difícil, que procuramos fazê-lo da melhor maneira também. Mas aquilo que for impossível, que sejamos sóbrios para depositar nas mãos de Deus, porque Ele fará algo melhor do que qualquer um de nós seríamos capazes de imaginar, simplesmente por confiarmos nele. Nada
impressiona mais o coração de Deus do que ver seus filhinhos confiando nele, confiando em suas promessas. Eu preciso, com a ajuda do Espírito glorioso de Deus, imaginar, criar na minha mente este novo cenário, a aplicação desses apontamentos, ver a mim e você ver a tua vida ganhando sentido, ter valor existencial de verdade, nos enxergar abandonando a zona de conforto que emperra o viver de cada um, que insiste em permanecer nela. Imaginar em fazer tudo o que me vier à mão para fazer da melhor maneira e com todos os meus esforços, somente passando a Deus o que é de Deus, o impossível, mas o possível eu e você devemos fazer e com maestria, nos enxergar amando a Deus de fato e de verdade. Menos palavras e mais ações. Imaginar que nós não iremos mais ficar esperando do homem, nem de igreja, mas daquele que se assenta no trono do universo, que está pronto para trabalhar por aqueles que nele esperam. 64:4 do livro de Isaías. Amo esse texto. Imaginar ele surpreendendo você, curando você, apontando o real caminho para a tua vida, aquilo que faz sentido e que realiza o homem que depende de Deus. Vitórias, vitórias e mais vitórias é o plano dele. Não há plano de derrota para os seus filhinhos. Nunca houve. As derrotas são frutos das decisões equivocadas que nós tomamos. Decisões humanas, confiando no nosso próprio coração, que desesperadamente corrupto é declarado pela Bíblia, 17:9 do livro de Jeremias. Paulo dizia: maldito homem que sou, quem me livrará o corpo desta morte? 7:24 de Romanos. Porque sabia ele, e talvez nós não temos consciência, que em nossa carne não há bem nenhum. 7:18. É bom mentalizar o verso 19. A imaginação pautada nas coisas do alto são, sim, uma forma de arregimentar um poder inimaginável para aquele que quer experimentar uma verdadeira novidade de vida, assim como aqueles que andam com seu Criador. 2 Coríntios 5:17, Colossenses 2, verso 6, Romanos 6, verso 4, Efésios 2, verso 10, Gálatas 6, verso 15, Efésios 4:24. E até o livro de Isaías nos aponta algo muito profundo para a nossa reflexão. Capítulo 6, versos 5-7. Mas o texto de hoje está em Efésios 6:18. Na versão revista e corrigida assim o diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então veja, o que é notório, mas muitas vezes nós desapercebemos. Orar é imaginar um novo cenário, o melhor cenário. Ninguém ora por tragédias, ninguém ora por derrotas, ninguém ore por carnificina, mas oramos por superação, oramos por saúde, oramos por paz, oramos porque temos esperança, mas precisamos enxergar. E enxergar na mente chama-se imaginação.
Será que você pode entender isto? Quanto mais específica, melhor. Porque o homem não pode criar fora de si aquilo que primeiro ele não criou dentro de si. A proposta é que em todo tempo você vai estar construindo algo novo, duradouro e extraordinário. Quando a tua mente está elevada, no alto. 3:2 do livro de Colossenses. A expressão oração e súplica é convencer a Deus que é isto mesmo que você quer viver. Ainda que sejam coisas maravilhosas, ele precisa ter convicção que você quer de todo o teu coração fazer a tua parte. E eu já disse aqui há poucos dias que não podemos incorrer no erro de pedirmos e nada recebermos, porque pedimos mal para gastar nos nossos próprios deleites. Tiago 4, verso 3. Mas pedir para a glória de Deus. 10:31 do livro de 1 Coríntios, a epístola. E é bom ver o verso 23 desse mesmo capítulo. Vigiar é não permitir que pensamentos profanos venham contaminar a imaginação cheia de luz, que é coroada pelos céus, através da tua oração. Perseverar, ou seja, não desistir, olhar para frente, para o alto, aonde está o Pai das luzes, da onde todas as coisas maravilhosas, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito desce, diante daquele que não tem sombra nem variação. Tiago 1,17. E que nunca muda. Malaquias 3,6. Sempre quer abençoar os seus filhinhos. Salmo 101,6. Na versão The Message, ou a mensagem, a oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Fé é crer que você está construindo um ideal na tua mente para a glória dele e para a tua felicidade. Deus não vai ser glorificado na tua tragédia, na tua tristeza, nas tuas derrotas, nas frustrações. Ele é glorificado nas tuas vitórias. Não é mesmo? Orem o tempo todo, repite. Aqui o autor dessa tradução, e com fé. Orem pelos irmãos da fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente, para que ninguém venha cair ou vacilar ao servir o meu próximo. O Pai Celestial serve a você. Ele fala, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida. 22:27 do Evangelho de Lucas. Você pode crer. E o 64:4 de Isaías, que eu acabei de dizer há pouco. Vale a pena ter convicção do que Deus quer fazer na tua vida. Se você deixar Ele ser Deus e estar à frente dela. Efésios 6:18, na versão da Bíblia Viva. Orem o tempo todo. Peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos do Espírito Santo. Romanos 8:26. O Espírito que nos ajuda a orar. Corrige os garranchos dos nossos pedidos, da nossa fala, das nossas expressões equivocadas. Ele é o nosso ajudador, nosso consolador, nosso provedor de graça, através de Jesus. E o texto diz, argumentem com Ele, fazendo-o lembrar de suas necessidades e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Quanto mais você viver a oração intercessora, mais os céus vão estar cobrindo você, servindo você, porque você está servindo os propósitos de Deus. Então apresente sim as tuas demandas ao Senhor e apresente as razões pelas quais você está diante dele. 41:21 do livro de Isaías.
porque Ele quer criar algo novo para a tua vida. Pelo amor de Deus, creia. Está escrito 43:19 do livro de Isaías também. Respira fundo, em oração, falando com Deus. Veja o que Ele quer te dizer em 48:6 de Isaías. E depois o verso 7. Erga as mãos aos céus e diga: eu sou recebedor ou recebedora, minha irmã. O meu trabalho é apenas ser um portador de boas novas. Agora, o que você vai fazer com elas? Isto é com você. Mas peça auxílio a Ele. O Espírito está pronto a permitir que tua vida se transforme num show para a glória de Deus. Estes textos são fundamentados na tônica de um batismo do Espírito Santo. Você vai ter que aprender o que significa isso. É mais que uma imersão nas águas, é uma imersão no Espírito. É um tanto abandonar a si próprio e agarrar a Ele, o Senhor, como Paulo aprendeu e nos ensina. Efésios 3:17, arraigado em Cristo. Arraigado é colado, grudado, consolidado. Amém? Manter uma profunda lealdade nas relações, tanto humanas quanto as divinas. Viver em estado de vigia. Porque 1 Pedro 5, verso 8 e 9 é bem real. Rogar pela ousadia que vem em buscar a Deus diretamente no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Todos os que creem são separados por Ele e para Ele, para um grande propósito existencial. Creia nisto. 7:6 de Deuteronômio e 14:2 e João 15:16. Orar sem nunca esmorecer. Romanos 12:12. Colossenses 4:2 e Judas, verso 3. Criar e idealizar na mente a tua oração pessoal, a tua particular fala, conversa com Deus. Ele ama ouvir oração. Amém? E ama atender de acordo com a sua vontade. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versos 20 a 22. Não abrir mão da fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus, andar com Deus e estar diante de Deus. Hebreus 11, verso 6, Amós 3, verso 3 e Tiago 1, verso 6 e 7. Perseverar até o fim, porque a vitória é certa para aqueles que creem. 5:36 do Evangelho de Marcos e 24:13 do Evangelho de Mateus e 9:23 também de Marcos, se necessário o verso 24. E saber que Deus responde às orações, porque ama servir seus filhinhos. Isaías 65:24. Estando antes eles de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Ele é onisciente, é onipotente e é onipresente. Está pertinho de você, tanto quanto você permitir que Ele esteja. Você escolhe a distância que você quer ter de Deus. A oração é o melhor conduto. Como obter o vigamento, o calçamento para que essa estrutura operacional de uma comunhão em profusão com Deus aconteça em tua vida.
Siga os conselhos apostólicos e evangélicos. 1 Timóteo 2:1. Admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Orar por todos os homens, inclusive aqueles que mal fizeram a você. Comece por estes, e a tua luz vai brilhar. Você foi criado para ser luz. Lembra-te, 5,14 do Evangelho de Mateus. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por dignos de evitar todas estas coisas que vão acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21:36. Vigiai todo o tempo. Se não sabe fazê-lo, peça ao Espírito de Deus. Ponha-me em condição de vigília constante, Senhor, para a tua glória acontecer em minha vida. Amém? Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Zere ansiedade. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graça. Em tudo dai graças. 5:20 de Efésios. Esta é a vontade de Deus, o Pai, para com Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Tessalonicenses 5:18. Salmo 103, 1-3. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E quando você vive em estado de graça, você é curado em todos os âmbitos das enfermidades que assolam o homem. As enfermidades físicas, mentais, emocionais, motivacionais, exponenciais e, sobretudo, as espirituais. Amém? Eu te garanto, isto funciona mesmo. Funcionou em mim. Eu estou aqui como um testemunho vivo para você. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Ponto. Judas, verso 20. Mas vocês, amados, edificando-vos entre vocês mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, lembre, o Espírito Santo é teu ajudador, como Jesus era dos discípulos naqueles dias. Torne-se um amigo do Espírito Santo. Convide ele para estar do teu lado. Convide ele para andar com você, para reportar a tua oração diante do Pai, através dos méritos de Jesus, para ser seu elo de ligação entre o céu e a terra. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. 18:18 do Evangelho de Mateus. Agora, a expressão vigiar é constante, tá? 26:41 também de Mateus. Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito quer fazer as coisas certas, não é verdade? Na sua razão, você não quer cometer atos que entristeçam a Deus. Mas aí você vive aquele fenômeno de 7:19 de Romanos. O bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, vamos melhorar. Este eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Esta é a síndrome de um discípulo em processo de conversão. Eu preciso vencer isto para ser verdadeiramente nomeado um autêntico discípulo de Cristo. Ainda que perfeito eu não serei, porque só o Senhor é perfeito. E quanto mais eu olhar para Ele e o seguir, eu vou adquirindo a perfeição que Ele comunica através da contemplação
O Maior Discurso de Cristo. É um livro maravilhoso, página 85. Hebreus 12, verso 2. E Isaías 45, 22. Então nunca vai ter um nível de perfeição humana, mas ela é ascendente. Até o dia da vinda de Cristo estarei sendo aperfeiçoado, para então poder viver com Ele para sempre. Assim como Ele é, então também eu e você seremos. Não é maravilhoso? Filipenses 1, verso 6. 1 João, Epístola 3, verso 2. E 2 Coríntios 3, verso 18. Glória a Deus nas alturas por isto. E Romanos 8, versos 29 e 30. E sem esquecer que o fundamento está em Provérbios 4, verso 18 e verso 23. É impossível manter uma vida de oração e ter respostas, ser ouvido por Deus, se eu não fizer uma limpeza no meu coração. 11:25 do Evangelho de Marcos diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados, perdoe as tuas falhas, os teus erros. Então, como também diz o próprio Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. O perdão que você recebe é a medida do que você dá. 6 verso 12 de Mateus, 6 verso 14, 6 verso 15. Se nós não perdoarmos, nosso Pai não nos perdoa. Isso é para nos ensinar a viver o perdão. Tudo que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, vocês haverão de alcançar. 11:24 do Evangelho de Marcos. Mas sem o perdão é impossível você alcançar de Deus alguma coisa. Perdoar é libertar aquele eu não consagrado que eu tornei prisioneiro em minha vida e poder descobrir que sempre o prisioneiro fui eu mesmo. E que, por intermédio deste luciferiano sentimento de não perdoar, eu produzia veneno e me intoxicava a mim mesmo, achando que ia fazer mal para outra pessoa. Mas quando eu perdoo, como o nome diz, uma grande perda, ou perdão, assim, eu abro mão de sentir mágoa, rancor, raiva, ódio, ressentimentos. Não quero mais. Não quero mais. Eu abri mão. Ainda que ele merecesse, eu não quero mais. Perdoar, já disse aqui, não é um ato de bondade, mas de pura inteligência espiritual. Amém? Eu vou repetir um pensamento. A tua vida vai se contrair ou vai se expandir relativamente à tua coragem em perdoar, em esquecer, em vibrar com coisas novas e grandiosas, as celestiais e eternas. Amém? Temos que aprender de uma vez por todas. Não precisamos viver em cima dos mesmos erros e continuar repetindo de ano. Último texto que eu quero compartilhar, Zacarias 12, verso 10. É um tanto profundo. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Para um pouquinho. Eu não terminei o verso ainda, mas eu vou colocar outro verso agora. 2 Crônicas 16, 9, só a primeira parte. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, em cada cantinho dela, para mostrar-se fortes para com aqueles cujo coração é inteiramente dele, coração íntegro para ele. Como está o teu coração? Quanto de integridade tem para Deus? Confessa a tua incredulidade, lance-a
na fogueira do teu coração e diga que a Deus queime-a com fogo do céu, porque ela tem sido motivo, assim como Jesus entrou em Nazaré e não pôde fazer obras maravilhosas, ele entra em tua vida, mas não pode fazer as mesmas obras de maravilhas. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 5 e 6, deixa Deus ser Deus, deixa Ele operar maravilhosamente, 32, 27 do livro de Jeremias, ou então você vai ter Deus, não podendo fazer nada para a tua vida, porque Ele não faz, Ele não pode ir além do que Ele subscreveu em suas palavras. Deus é submisso à sua palavra e Ele vela a ela para cumprir. Jeremias 1,12 e Zacarias 12,10 continua dizendo: e olharão para mim, a quem transpassaram, e o prantearão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui, meu irmão, meu amigo, escute um verso 12 de Lamentações de Jeremias. Não te comove isso? A todos vocês que passam pelo caminho, atendem e vede se a dor como a minha dor que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor de sua ira. Você é capaz de imaginar Cristo cravado no madeiro, sentindo completa ausência de Deus e gritando: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Marcos, o Evangelho 15:34 e 1:16 de Lamentações de Jeremias ainda diz: por essas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Amados de Deus, se não houver arrependimento das pessoas que mal me fizeram, da vida ociosa que eu vivi por muito tempo, por primar pela minha condição de permanecer na zona de conforto, por veladamente viver uma preguiça espiritual, por não testemunhar que há um Deus que quer habitar em minha vida, não perdoar, não oferecer perdão, não oferecer a graça sobre todas as coisas. A minha vida fica sem graça. E uma vida sem graça é um estado de desgraça, porque não tem a graça. O que eu vivi por 40 anos. Mas quando você enxerga tudo isso, acontece um fenômeno chamado arrependimento. Arrependimento é tristeza pelo pecado das coisas que nós não devíamos nunca ter feito, contra o corpo ou fora do corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios 6, verso 19 e 20. Desta forma, ao enxergar quão mal eu fiz, me dá uma dor no coração. Esta dor é emprestada do céu, para que você sinta e tome posse dela. Fique para você. O arrependimento verdadeiro é afastamento do ato que o separava de Deus, e entristecimento por tudo isto. Uma tristeza assola o seu coração. Deus olha para você e diz: há arrependimento. Se há arrependimento,
há perdão. Amém? E a partir daí, começa a acontecer algo fenomenal. Os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Livro de Atos de Deus nos Apóstolos. Capítulo 3, verso 19. E Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas em todo lugar apresenta aos homens a mensagem que se arrependam. 17:30 também é do mesmo livro. Amém? Aqui você tem um receituário do céu de como construir imaginações celestiais, torná-las real na tua vida, ou reais, que seja mais de uma, mais de duas, mais de três, e desta forma você seja uma testemunha viva, que tudo que Deus nos conclama a experimentar funciona, assim como ele disse em Romanos 12:2 na última parte, mas também precisa da primeira, viver a primeira parte, não nos conformando com este mundo, mas transformando pela renovação da nossa mente, novas imagens, uma nova imaginação, uma nova oração, uma nova postura, livre de paradigmas, sofismas nefastos, preconceitos infundados, e abraçando os ideais de Deus, as 7.486 promessas outorgadas para os seus filhinhos, desejosos em experimentá-las, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. É o mesmo texto. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós podemos ouvir de novo, tudo que está aqui sendo registrado, uma sucessão de textos bíblicos e pensamentos que exteriorizam a essência dos textos, das promessas. Mas se nós não pormos em prática, Senhor, continuaremos sendo apenas espectadores, ouvintes esquecidos e não fazedor da obra, enganando-nos a nós mesmos com os falsos discursos do nosso coração, que faremos isso em outro dia, não hoje. O diabo só não quer que façamos hoje, porque se fizermos ele perde. Não nos permita viver protelando, Senhor. Procrastinação é algo dos quintos dos infernos. Se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Espírito Santo, não endureçam os vossos corações, conforme manifestado no livro de Hebreus. Porque hoje é o dia da tua salvação, agora é a hora sobremodo oportuna para ela. Diz Paulo aos Coríntios, então, Pai, assim seja. E o amém é para a tua glória, como diz também o apóstolo. E assim aconteça em nós. E venhamos viver para glorificá-lo. E ao glorificá-lo, nos tornaremos os homens mais felizes do mundo. Começamos a viver os nossos melhores dias. E nisto é glorificado meu Pai que está nos céus, que dei muitos frutos. E assim sereis os meus discípulos. Diz o Senhor Jesus. Em nome dele eu oro. Obrigado por essa série. Amém. Amados, eu aqui te inscreva-se no canal, se você ainda não é. Ajuda-nos a pregar o Evangelho a mais corações. Compartilhe as mensagens, porque certamente alguém vai ser muito abençoado. Ainda que me falte fé para pôr em prática, alguém vai pôr. E Deus seja glorificado por isto. Acione o sininho, coloque um like ou um dislike e um comentário. Hoje mesmo eu estava orando por várias orações que foram pedidas nos comentários. Eu e nosso grupo. Louva a Deus por todos que participam deste evento e deste ministério. Se você um dia quiser, você pode. Aliás, o que você não pode, se você estiver com aquele que te dá força e poder. Amém? Um abraço fraterno e obrigado por sua colaboração.